Olá, primeiro ano, tudo bem? Hoje o nosso vídeo vai encerrar a sequência de vídeos dessa semana. E nesse vídeo de hoje, de geografia, nós vamos falar sobre trânsito. Você já ouviu essa palavra alguma vez? Você sabe o que é o trânsito? Quando nós falamos em trânsito, nós estamos falando em movimento, em deslocamento, andar, se movimentar de um lugar para outro. Por isso é comum dizermos que o trânsito está parado quando os carros não conseguem andar, quando está tudo engarrafado. Observe, por exemplo, essa imagem. É a imagem de um trânsito numa cidade grande. Imagine uma cidade como a cidade do Rio de Janeiro, São Paulo. São cidades grandes, com um número muito grande de pessoas e também de carros, automóveis, meios de transporte. Você já viu o trânsito assim alguma vez? Onde você mora, o trânsito é assim? É uma quantidade tão grande de carros e automóveis? Ou é mais calmo? Nós vamos ver que nem todo lugar tem um trânsito assim. Nós vamos ver hoje que existe diferença do trânsito da cidade grande e do campo. Na história do rato do campo e do rato da cidade, nós vimos que a cidade e o campo são bem diferentes. A cidade é mais agitada, tem mais carros, prédios, pessoas, movimentos. Enquanto o campo é mais calmo, tem um número menor de pessoas, o movimento também não é tão intenso assim. Mas, para organizar essa quantidade toda de carros, é importante que algumas pessoas façam isso. Por exemplo, nessa foto nós vemos uma mulher que é guarda de trânsito, agente de trânsito. E o trabalho dela é ajudar esse trânsito. Ela ajuda a orientar os carros, a dizer quando eles podem seguir, quando eles devem parar, ajuda as pessoas a entender a hora de atravessar, porque nós não podemos atravessar a rua de qualquer jeito, não é mesmo? É importante atravessar no lugar certo e na hora certa, para não haver nenhum tipo de acidente. O trânsito na cidade grande pode ser um pouco confuso, difícil para quem não está acostumado. Por isso é importante ter muita atenção e cuidado na hora de andar, tanto a pé quanto de carro. Por exemplo, em cidades grandes e pequenas, nós precisamos das faixas de pedestre. Você sabe o que são faixas de pedestre? Observe essa imagem. Na rua, nós vemos muitas linhas pintadas e essas ruas recebem esse nome, faixas de pedestre. O pedestre é a pessoa que caminha, que anda a pé. Então, a pessoa que está caminhando e quer atravessar de um lado para o outro, quer mudar de lado na rua, ela precisa atravessar em cima dessa faixa. E a pessoa que está dirigindo, quando vê alguém parado na faixa, o que deve fazer? Deve parar o carro para que essa pessoa possa atravessar com segurança. Esse é o certo. Nós vemos também que em cidades pequenas o trânsito não é tão intenso. Veja essa imagem. O número de carros não é tão grande e as pessoas conseguem atravessar com mais tranquilidade. No campo, em cidades pequenas, nós vamos ver que o trânsito é bem diferente. Além de carros, motos, ônibus, em menor quantidade, nós podemos ver muito mais caminhões, bicicletas, carroças, cavalos, máquinas que fazem o trabalho. Existe também uma outra diferença. Geralmente, na cidade grande, nós vamos encontrar as estradas todas asfaltadas. No campo já não é assim. Em cidades pequenas, nós podemos até ver uma estrada ou outra de asfalto, de paralelepípedo, mas é comum vermos as estradas de terra no campo, que também são chamadas de estradas de chão. Observe esse exemplo de estrada de chão. Observe que além do trânsito fraquinho de carro, porque nós não temos tantos carros, nessa imagem vemos um apenas, nós temos também carroças, animais que circulam pelo campo. Viram como que o trânsito pode ser diferente dependendo do lugar?
E para que isso funcione bem, nós temos algumas regras, algumas dicas, cuidados para ninguém se machucar nem sofrer acidente no trânsito. Você sabe o que é isso? Isso é chamado de semáforo ou sinal de trânsito e em alguns lugares também de sinaleira. E ele tem 3 cores que indicam coisas importantes tanto para os carros quanto para as pessoas. Por exemplo, se o motorista do carro vê o sinal vermelho, o que ele deve fazer? Ele deve parar. Ele deve parar o carro para o pedestre, a pessoa, atravessar a rua. Mas, se o sinal estiver nessa cor, o que o motorista deve fazer? Ele deve ficar atento. É o sinal da atenção. Ele deve ficar atento porque vai ficar vermelho e ele precisará parar. Enquanto isso, o pedestre espera, não pode atravessar. Mas, se o sinal estiver verde para o motorista de trânsito, para o motorista do carro, o motorista pode seguir com o carro e a pessoa, o pedestre, deve esperar o carro passar. O pedestre só atravessa quando o sinal está vermelho para o carro e verde para ele, verde para as pessoas, certo? Observe essa cena. O sinal está verde para a menina atravessar, indicando que ela pode atravessar a rua na faixa de pedestre. E ela diz: vou esperar todos os carros pararem, porque às vezes o sinal está verde para a menina atravessar, mas os carros ainda não pararam. Então ela precisa esperar para atravessar com segurança. Nessa imagem, nós vemos que nós não precisamos nos preocupar só com os carros. Devemos também esperar as motos pararem, as bicicletas. Todos esses meios de transporte merecem a nossa atenção. Outra coisa importante é atravessar a rua na faixa de pedestre e andando, não num patinete, numa bicicleta. Isso pode ser perigoso. A pessoa pode cair e se machucar. Outra dica importante é o cinto de segurança. Você já ouviu falar em cinto de segurança? O cinto de segurança é muito importante. Ele protege em casos de acidentes. Observe essa cena. Todas as pessoas estão protegidas. Os adultos, que são maiores, mais altos, usam cinto de segurança. Mas a criança nem sempre vai usar o cinto de segurança do carro, porque para usar o cinto de segurança precisa ter uma certa altura. As crianças vão usar algo diferente. Observe essa cena. Nós temos 3 crianças de tamanhos diferentes. O bebezinho vai usar cadeirinha, porque ele é tão pequenininho que o cinto de segurança não vai protegê-lo. Então é importante que os bebês e as crianças pequenininhas usem a cadeirinha. Quando a criança está um pouco mais crescida, como esse menino, ela já não usa uma cadeirinha tão pequena. Ela vai usar uma cadeirinha maior ou a elevação, que é um assento que fica no banco do carro. Por fim, quando a criança já está bem maior, ela pode usar o próprio cinto de segurança do carro. Tudo vai depender do seu tamanho, da sua idade, certo? O cinto de segurança, ele pode nos salvar em casos de acidentes de trânsito. Veja essa imagem, nessa imagem, o bonequinho amarelo. Ele está sem o cinto e na hora que o carro frear, ele pode se machucar porque está sem o cinto. Então, é importante usarmos sempre o cinto de segurança quando estivermos no carro. Além de cinto, o motorista precisa ter atenção às placas de trânsito. Placas como essa mostram números, e esses números mostram a velocidade do carro. Quando o carro pode andar mais rápido, quando ele pode andar mais devagar e deve. Então, é importante ter atenção. Mas não existem só essas placas de trânsito. Existem muitas outras como essa. E cada uma significa uma coisa. Então, a pessoa que dirige carro, caminhão, ônibus, pilota moto,
precisa saber conhecer essas placas para evitar acidentes. Pessoas que não obedecem essas regras podem passar por situações difíceis, sofrer acidentes, discussões no trânsito, e isso não é nada legal. Então, fique atento às dicas. Você, criança, pode passar essas dicas para as pessoas da sua casa, para os pedestres que andam nas ruas, mas também para os motoristas, certo? Essa é a sua missão hoje. Espero que você tenha compreendido e aguardo você no próximo vídeo. Tchauzinho!